Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 2, ou melhor, capítulo 3. Hoje eu quero falar sobre duas dessas cartas. Lembrando os irmãos que nós não estamos explorando exaustivamente essas cartas. Não. Nós estamos apenas pegando, quem sabe ali, um ponto extremamente importante, dando uma ênfase. Se alguém porventura quiser conhecer melhor essas cartas, nos seus aspectos particulares, nós temos, salvo engano, 2 ou 3 séries de Apocalipse 2 e 3 na internet, ora ministrado pelo programa de televisão, ora ministrado aqui no próprio local de reuniões. Amém? Nesta série agora, dessa trilogia, estamos abordando apenas o aspecto extremamente essencial que visa a edificação da igreja hoje. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 1. E então, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 7 e versículo 10. Diz assim no capítulo 3, versículo 1: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Amém, queridos? Amados, eu quero chamar a atenção dos irmãos essa manhã para 2 aspectos muito importantes da vida cristã. O primeiro diz respeito diretamente a você. O segundo, eu quero apresentar os aspectos históricos da igreja, para que, ao olhar para os aspectos históricos, você possa aprender e aplicar aqueles exemplos, aquele aprendizado na sua vida em particular. Com respeito a você, a mim, a cada um de nós, é importante nós nos lembrarmos que quando nós nascemos dos nossos pais, nós nascemos segundo a carne. Não é verdade? Está lá em João capítulo 3, versículo 6, que aquilo que é nascido da carne é carne. Ao nascermos dos nossos pais, que por sua vez nasceram dos seus pais, e se você for buscando até a origem, todos nasceram de Adão, então nós nascemos segundo a carne, nascemos com uma natureza caída, uma natureza, como diz Tiago na sua epístola, com uma natureza animalesca, uma natureza animal, perversa e pecaminosa. Entretanto, o Senhor, Ele nos alcançou com o seu evangelho. Um dia você ouviu o evangelho, um dia o Senhor usou alguém, mediante a pregação em algum lugar, um folheto, uma canção, de um modo ou de outro você foi alcançado pela verdade de Deus, ainda que no seu aspecto rudimentar, você compreendeu que você era um pecador e que Jesus morreu pelos seus pecados, e você creu neste evangelho, e você então se tornou, a partir de então, um filho de Deus. E desde então você começou numa experiência de transformação. Uma experiência de mudança profunda, não de roupas, não de usos e costumes, mas você entrou efetivamente, pelo menos assim se crê, num processo de cura, num processo de libertação, num processo de salvação. E aí vale a pena que lembrar, quando eu digo processo de cura e de libertação, eu não me refiro à cura e libertação que se propaga no meio cristão neopentecostal, ou mesmo pentecostal, por meio das campanhas de cura e libertação. Não é disso que eu estou falando. Eu digo de cura e libertação porque todo homem e toda mulher, ao receber a Cristo, precisa de um longo processo de cura e de libertação. Não é somente aquele que tem uma doença no corpo, ou aquele que está endemoniado, como se diz no sistema aí neopentecostal,
que precisa de libertação. Ele fala, pastor, minha filha está endemoniada, está precisando de libertação. De fato, é provável que esteja sim. Mas no sentido de que estamos falando, essa cura é cura da alma. É a cura do seu coração. É a cura da doença do pecado. O pecado que nos torna pessoas tão terríveis, pessoas tão más. E por melhor que você seja na sua bondade, essa sua bondade ainda é uma bondade perversa. Porque é uma bondade que só pode ser bondade se houver a troca, se houver o retorno. É uma bondade que logo se torna no pior demônio, quando a pessoa para com quem você oferece a sua bondade, ela não corresponde às tuas expectativas. Basta o seu filho se casar com uma megera, e aí você vai ser a pior sogra do mundo. Porque você tem um amor próprio tão grande, um amor pelo seu filho tão grande, que você vai querer livrá-lo das garras da megera a todo custo. Ainda que seja a custa de xingamento, de briga, de contenda, de inimizade, de quebrar o barraco. Não é assim? Então, todos nós, indistintamente, carecemos de cura profunda e de uma transformação constante. A Bíblia diz que o alvo que Deus quer nos levar é até que nós todos cheguemos à estatura, à medida da estatura de Cristo. Ou seja, o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo não é uma boa vida religiosa. O nosso alvo é o próprio Cristo de Deus. Com os ternos afetos de misericórdia, de amor, de bondade, mas amor e bondade de Deus, não meramente do homem. Então, essa cura, essa transformação, essa santificação, essa salvação, ela não acontece do dia para a noite, é um longo processo. Enquanto você estiver vivo, se você estiver levando a sério a vida cristã, de acordo com a palavra de Deus, então você estará dentro de um processo de mudanças. Mudanças profundas, que operam na alma, que operam no coração. Amém? Bem, quando nós olhamos então para a história da igreja, e nós vamos olhar para a história da igreja para poder voltar os olhos para nós, para entendermos como esse processo acontece em nós, ou para entendermos como esse processo, eventualmente, ele pode ser impedido que ele aconteça. E aí você pode simplesmente levar uma vida religiosa a sua vida inteira e não experimentar efetivamente cura nenhuma, mudança nenhuma na sua vida. O que seria certamente um grande prejuízo, porque você estaria perdendo o tempo precioso que Deus te concede para que você, no tempo de hoje, possa experimentar essas bênçãos do Evangelho. Quando nós olhamos para as cartas do Apocalipse, são 7 cartas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. Nós vemos ali nós temos uma visão profética a respeito da igreja. E muitas vezes nós lemos essas cartas justapostas umas às outras, uma ao lado da outra, dizendo, olha, Éfeso representa o primeiro período da igreja, Esmirna é a igreja do 2º século, e então Pérgamo é a igreja do 3º, 4º e 5º século, aí vem Tiatira, a igreja do 6º século, e vai até o século XVI, depois vem a igreja do século 17 e 18, que é a igreja tem a igreja de Sardes, a igreja do século XVI, que é a Reforma, aí depois vem a igreja de Filadélfia, que é do século 17 e 18, e hoje estamos então na igreja de Laodiceia, que é a igreja dos últimos dias. Aí fica assim uma coisa muito fria, e nós perdemos a essência da revelação que quer nos trazer o conjunto dessas cartas. Nós temos que ler cada uma das cartas entendendo que as 7 cartas constroem um processo que muitas vezes se repete na nossa experiência individual. Observa que tendo o Senhor gerado a sua igreja, e tendo a sua igreja sido inaugurada no dia de Pentecostes, logo na primeira carta, refere-se aqui à igreja do 1º século que abandonou o primeiro amor. Aí nós vemos aqui nessa igreja tão distante de nós no tempo, há 2000 anos, porém, tão presente nesse aspecto.
o abandono do primeiro amor. Coloque definitivamente no seu coração que todo o problema da igreja, toda a degradação da igreja, a degradação de uma vida cristã começa a partir do abandono do amor. Porque o amor é a essência de todas as coisas. O amor é tudo. Deus é amor. Deus é amor. E, portanto, a degradação não pode começar por qualquer outro aspecto, senão por uma degradação que ocorre dentro de nós. Tão logo essa igreja, ela abandona o primeiro amor, ela entra num processo de decadência. É certo que a segunda igreja, Esmirna, é a igreja sofredora, mas esse sofrimento vem para que possa tratar com a igreja que perdeu o primeiro amor, para ver se eventualmente resgata esse primeiro amor. Mas não aconteceu, porque na terceira igreja, em Pérgamo, aquela igreja, por um amor a si própria, ela acabou se unindo com o mundo. Ou seja, a união da igreja com o mundo foi um meio da parte da igreja, embora uma fraqueza, mas foi um meio de se livrar dos sofrimentos. Porque uma vez que ela se uniu ao seu perseguidor, o Império Romano, então cessaram as perseguições contra ela. E aí a degradação foi total e fatal, chegou a ser a igreja em Tiatira, a igreja que se tornou um grande sistema religioso. Então, neste ponto, nós temos a primeira parte da revelação. Nós temos a igreja que, porque abandonou o primeiro amor, foi decaindo até o nível mais baixo. Tiatira é o nível mais baixo de degradação. É o nível mais baixo de corrupção da fé, onde não somente o coração está corrompido, mas as doutrinas objetivas pregadas na igreja também foram corrompidas. Ou seja, o catolicismo romano da Idade Média, é um exemplo de a que ponto a igreja de Jesus Cristo pôde chegar. Um nível de profundo abandono da verdade, de um profundo abandono do próprio Deus como vida, como paz, como amor no seu coração. Razão porque a história da igreja medieval, ela é toda marcada por tirania e por muito sangue derramado em todo o mundo, ainda que esse sangue derramado tenha sido feito em nome de Deus. E aí quando chegamos então em Sardes, e Sardes, por si só essa palavra quer dizer restauração, ou reformação, ou reforma que seja, nós chegamos na igreja do século XVI. Aí pensam os irmãos que qual é a ideia da reforma protestante? Não é restaurar aquilo que fora perdido? Sim ou não? Então, quando chegamos em Sardes, a ideia da revelação é que aqui começa, teoricamente falando, começaria um processo de ascensão. Porque se houve um processo de queda até chegar no mais baixo nível de degradação, então a restauração seria um retorno a Deus. Só que aí, quando veio o processo de reforma protestante, eu estou falando de aspectos históricos, eu quero que os irmãos compreendam isso. O que aconteceu? Ao invés de se pensar o seguinte, irmãos, precisamos nós de restaurar a igreja. Então, para isso, temos que identificar primeiramente qual foi o motivo, ou qual foi o começo, qual foi o germe que deu origem à degradação da igreja. Alguém sabe? Qual foi o germe que deu origem à degradação da igreja? O abandono do primeiro amor. Portanto, não pode haver restauração, muito menos reforma, se não retomar este princípio. Se você não voltar exatamente onde tudo começou. Se você quer tratar algum problema da sua vida, procure a causa. Não fique aparando apenas os excessos, tirando os frutos, e aparando, e podando as folhas, os galhos. Não, você tem que ir à raiz do problema. Então, quando era o tempo de se restaurar, quando se deveria voltar, então, para restaurar o primeiro amor, para restaurar o amor, porque o amor certamente traria a igreja de volta ao seu lugar. Não. A igreja
de fato, restaurou muitas verdades bíblicas. Muitas verdades. Verdades que são essenciais, que são preciosas, que são necessárias. Mas como nós veremos daqui a pouco, ainda que eu tenha todo o conhecimento, toda a ciência, todos os mistérios, se não tiver amor, nada serei. Ou seja, ainda que se restaure tantas verdades objetivas da Escritura, se não houver o amor, então não fez nada. Não houve, de fato, historicamente, restauração, uma vez que o próprio texto diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olha o que Deus fala, Jesus Cristo fala a esta igreja da Reforma: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás o quê? Morto. Por que tens nome de que vive? Ora, porque se diz respeito a uma grande ruptura com o catolicismo romano, e agora volta à prática objetiva e ortodoxa das verdades bíblicas, então parece que houve o quê? Uma mudança real. Tens nome de que vives, tens uma aparência de que vives, porém estás morto. Aí eu pergunto, ora, por quê que se restaurou tantas verdades, mas ainda assim estava morto? Porque a restauração necessária deve começar pelo coração. Tem que ser um retorno ao amor. Do contrário, você pode restaurar quantas verdades você quiser. Como esse ministério de Volta à Palavra é um ministério comprometido com as verdades objetivas e ortodoxas da Escritura. Isso é um aspecto positivo. Porém, isso não resolve todo o nosso problema. Não adianta nós termos todas as verdades reveladas, esclarecidas, por meio de uma análise exegética das Escrituras, fulcradas no lastro de uma hermenêutica impecável. Isso é para demonstrar que não adianta. Por mais que você venha colocar palavras bonitas para enriquecer e adornar o discurso, a questão essencial da vida cristã é o amor. Irmãos, definitivamente, ou nós entendemos isso e comecemos a buscar então essas coisas, do contrário, nós seremos simplesmente uma igreja que tem nome de que vive, porém está morta. Ora, Jesus não veio nos trazer meras doutrinas, ainda que as doutrinas objetivas são importantes, mas em si mesmas não servem para nada, porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, levando em conta que o amor, que o abandono do primeiro amor é a causa de toda degradação, devemos entender então que somente o resgate deste amor deve ser a causa fundamental e principal de toda e qualquer restauração. Haja vista que depois da igreja reformada, que tinha nome de que vivia, estava morta, nós temos a igreja de Filadélfia. A palavra Filadélfia, o próprio nome Filadélfia já diz tudo. Filadélfia quer dizer o quê? Amor fraternal. Ou seja, aqui em Filadélfia, nós encontramos o retorno. Se até Tiatira nós temos a degradação, em Sardes você tem uma tentativa frustrada, em Filadélfia você tem a verdadeira restauração. Porque quando é o tempo em que a igreja compreendeu que mais importava o amor que qualquer outra coisa. E quando você então resgata o amor, você resgata juntamente todas as coisas menores, que sozinhas não são suficientes, mas que com o amor certamente nos fará uma igreja forte, uma igreja vigorosa, uma igreja de acordo com o propósito de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. E veja o que o apóstolo Paulo fala acerca do amor. E é baseado nisso que eu quero essa manhã compartilhar com os irmãos a necessidade que nós temos de avançar cada vez mais em direção a uma vida não somente reformada, mas sobretudo uma vida restaurada.
Quantos de fato e de verdade querem experimentar uma vida restaurada? Uma vida curada? Não seria esse o nosso maior objetivo? Pense você tendo uma experiência profunda de cura, de libertação, de salvação, acima de qualquer coisa. Mas não é uma cura forjada, ou que seja uma pseudo-cura, uma pseudo-transformação. O que é a pseudo-cura, a pseudo-transformação? É quando você se envolve em um tanto de adereços religiosos que te dá uma aparência de curada, de uma pessoa curada e de uma pessoa liberta, mas que lá no profundo do seu coração você sabe que você precisa de Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele escreve o capítulo 13, e este é um capítulo muito profundo acerca do amor, uma vez que a degradação começa pelo abandono do amor, a perda do amor, e toda forma de restauração se dá pelo resgate, então, do amor, o retorno ao amor. Então esse capítulo não poderia ficar de fora. E ontem à tarde, eu lendo este capítulo, tentando buscar aqui uma definição para o amor. Porque se eu perguntasse para os irmãos como que vocês definem o amor, acredito que a resposta imediata que explodiria dos lábios dos irmãos seria: não, Deus é amor. Não é? O que é amor? Não, Deus é amor. Deus é amor, é verdade. Está lá em 1 João, né? No capítulo 3, versículo alguma coisa, versículo 8, salvo engano. Deus é amor, é verdade. Mas isto ainda é um conceito muito distante de nós. Porque aí nós teríamos que perguntar então o que é Deus, para que compreendendo o que é Deus, você compreendesse o que é o amor que é Deus. E talvez alguém diria: não, pastor, amor é uma doação. Porque sempre quando nós queremos manifestar o amor, nós o fazemos na forma de uma doação. Doar um dinheiro, doar uma roupa, aquela roupa que você não usa mais, aquela roupa que não cabe mais em você, aquela roupa que não tem mais botão, aquela roupa que tem uma marca de ferro queimada, que ninguém quer usar. Aí nós doamos essas coisas em nome do amor. Em nome do amor. Talvez para nos enganar a nós mesmos, dizendo: não, nós amamos. E eu não quero desencorajar a ninguém aqui com respeito a isso. Mas eu quero que você, pensando acerca de si mesmo, você chegue ao desespero. Para que você se desiluda de si mesmo. Porque enquanto nós estivermos iludidos com nós mesmos, pensando que somos aquilo que nós não somos, nós estaremos longe da cura. Mas se você chegar ao ponto do desespero e falar: Senhor, eu sou um miserável homem, como está em Romanos capítulo 7, no versículo 24, mas não basta você chegar a esse desespero, sair batendo a cabeça na parede. Você precisa se lançar aos braços daquele que pode resolver o seu problema. Você pode de fato voltar à verdade de Deus, voltar ao próprio Deus, que Ele é rico para nos abençoar. Então o apóstolo Paulo, ele começa aqui, eu quero ler com os irmãos, o versículo 1, 2 e 3. Inicialmente, como que o apóstolo Paulo, ele demonstra que o amor nada tem a ver com essas coisas que estão aqui nesses versículos. Ou pelo menos não tem uma relação direta com essas coisas. Quando ele diz assim no versículo 1 do capítulo 13: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. E olha como o apóstolo Paulo coloca, irmãos, olha a clareza como que ele percebe aquilo que ele próprio diz. Porque ele diz: ainda que eu fale as línguas dos anjos e as línguas dos homens. Ora, se há essa pessoa que fala as línguas dos anjos e as línguas, plural, dos homens, essa pessoa tem um grande e um largo e um lato discurso. Ou não tem? Um amplo discurso. Então ele pode discursar para anjos e pode discursar para homens. Pode ser convidado para fazer uma conferência no céu, se quiser. Imaginou? O Espírito Santo fala: filho, venha conferenciar aqui nos céus, traga-nos uma palavra
Quem sabe falar para os anjos as 4 maiores verdades das Escrituras Sagradas? Não. Mas por que não? Porque essa pessoa, ela fala a língua dos anjos. Gente, isso é uma coisa muito grande. E ainda fala a língua dos homens. Só que ainda que tenha tamanho discurso e tantas línguas, ainda que ele fale, e diga, e fale, e repita, e discurse, se faltar o amor, todo o seu falar é como um símbolo, como um bronze que soa, ou um símbolo que retine. Ou seja, o seu falar, seja em língua de anjos, seja em língua de homens, será apenas barulho. O que significa que o amor não é uma questão de oralidade, não é uma questão discursiva. Você pode até dizer que tem amor, pode falar que tem amor, pode discursar sobre o amor, porém, se não houver amor, será apenas barulho. Isso nos preocupa muito, porque chega a ser de uma gravidade tremenda. O apóstolo continua dizendo no versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, olha, que maravilha, profeta, o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, é uma pessoa que está cheia de habilidades intelectuais vinculadas à ciência, habilidade mística vinculada à profecia e aos mistérios e à fé. E tamanha fé capaz de transportar montanhas, de transportar montes. Ah, uma pessoa muito grande, não é? Muito grande. Porém, se não tiver amor, nada serei. Você pode ter todos os dons, todos os talentos. Sem o amor para Deus, isso é nada. E o versículo 3 diz assim, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Atenção, igreja. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Você vende sua casa, vende seu carro, vende a sua fazenda, vende o que você tem e distribui entre os pobres aquilo que você tem. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado. O apóstolo Paulo quer nos ensinar que é possível que em razão do nosso egoísmo religioso, porque existe o egoísmo religioso, então você é capaz de dar os seus bens, só para você dizer que a sua religião é mais verdadeira do que a do outro. Afinal, o que é o amor? Porque não se vincula ao falar bem, ou a ter os dons, ou a distribuir os bens. Houve alguém que disse uma vez que amor seria você excluir, acabar, destruir, abolir completamente toda e qualquer forma de egoísmo. Aí ele conclui dizendo, até mesmo o egoísmo que se manifesta numa forma altruísta ou numa forma religiosa. Isso porque nós criamos religião em nome do nosso egoísmo, para defender o nosso egoísmo. O amor, de fato, só poderá ser manifestado e experimentado quando houver uma compreensão acerca de Deus e acerca da sua criação. Quando você, então, começar a perceber que você não é a coisa mais importante que existe no mundo. Pelo contrário, que você é uma pequena peça numa imensa engrenagem e que você existe para esse todo e não o todo existe para você. Por isso que o apóstolo Paulo vai descrevendo agora, a partir do versículo 4, a natureza desse amor. Ele diz assim, olha, o amor é paciente. Em outra versão diz, o amor é sofredor, é benigno. O amor, ele não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente,
não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ora, o que é isso? Se não a expressão daquilo que Deus é. Você já imaginou o que nós teríamos feito se nós fôssemos Deus? Imagine se eu fosse Deus, mas não sendo Deus como Deus é, mas se eu fosse Deus como eu sou, e eu visse vocês um tanto de pecadores miseráveis, será que vocês teriam alguma chance de estar aqui agora? Eu já os teria consumido com a minha ira, já teria tocado fogo na casa da irmã Vera, com ela dentro. Eu derrubaria uma estrela na sua casa, um meteoro na sua casa, e assim lançaria a tua alma no inferno, no fogo eterno, no meio dos demônios, e jogaria ainda enxofre para ficar fedendo, aquele cheiro subindo, e colocaria um demônio para ficar com um garfo em você, eternamente, porque você merece tudo isso e um pouco mais. Hã? Misericórdia? Agora você quer misericórdia? Na hora de fazer injustiça, aí desce a lenha no outro. Agora quando é para si, misericórdia. Mas graças a Deus, que Deus não é eu, e nem eu sou Ele. Graças a Deus, porque Deus é amor. E quando Deus olha para nós, Ele sabe exatamente quem somos. E Ele nos amou antes de nós existirmos. E Ele não cometeu nenhum engano, nenhum erro. Ele nos amou sabendo exatamente quem nós éramos. E tendo nós nascido e vindo ao tempo, e manifestado aquilo que somos, Ele continua a nos amar. Eu fico imaginando, Jesus Cristo com aqueles discípulos dele. Cada um pior do que o outro. Cada um pior do que o outro. Imagine que Judas era um dos discípulos, era um dos apóstolos, e a Bíblia diz que ele roubava o dinheiro que entrava na bolsa. O povo ofertava para o ministério de Cristo, para comprar pão, comprar peixe, pagar imposto, tudo isso. E o que acontecia? Judas pegava a grana todinha, e Jesus sabia de tudo isso. E como pode Jesus olhar para uma criatura desta e amá-lo? Capítulo 13, versículo 1 de João. João declara o seguinte: tendo Jesus amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Porque o amor, ele nunca acaba. É o que está aqui no capítulo 13, versículo 8. O amor jamais acaba. Você fala, é porque eu amava hoje, agora não amo mais. Não, você nunca amou na verdade. O amor jamais acaba. E aí o apóstolo Paulo vai dizendo a importância, a centralidade do amor. O quanto que o amor é substancial. E o amor é tudo na vida. Não somente na vida cristã, mas na vida, porque a vida deveria ser uma vida cristã. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. E aqui nós tocamos num ponto importante, amados. Infelizmente, a Bíblia diz, e nós sabemos, que o amor é tudo. O amor é tudo. Entretanto, nós valorizamos muito mais as coisas do que o próprio amor. É por isso que o homem inventa e cria as suas religiões. Imagine só que a Bíblia fala de profecias, de línguas, de ciência, e poderíamos acrescentar aqui tantas coisas que são, de certo modo, boas, e que de alguma maneira fizeram parte da nossa experiência cristã. Mas observa que os crentes, de uma maneira geral, nós, os crentes, nós estamos muito interessados nos dons, nas profecias, seja nas línguas, seja no conhecimento, seja na doutrina, seja no milagre, no prodígio, no poder, que são coisas que são divinas.
São coisas que passam pela nossa vida. São coisas que fizeram parte da nossa experiência espiritual com Deus, com o Espírito Santo. Mas o apóstolo vai chamando a atenção nossa para o fato de que existe algo muito mais importante que tudo isso e que deve ser observado. Ele diz, olha, a vida cristã tem profecias. Alguém aqui já passou experiência de buscar muita profecia? Alguém já passou esse estágio de buscar profecias? Não? Ah, vocês estão de brincadeira comigo? Vocês não gostavam de profecia, não? Ah, de ouvir profecia? A Rosilene é porque já nasceu nos passos verdejantes, mas gostava, queria ouvir uma coisinha para saber o que vai dizer para mim. São coisas boas e que de certo modo fazem parte da vida cristã. Entretanto, o apóstolo Paulo diz que algumas coisas são importantes para uma certa fase da nossa vida, mas que logo elas passam e vão passando. Como uma criança, por exemplo, ao nascer, não tem a fase da tenra idade, o bebezinho, aí não tem a fase das fraldas descartáveis, tem que usar, não tem aquela fase das fraldas, aí a fralda é importante. Vou perguntar aqui para a irmã Raimunda, qual é a importância que uma fralda de bebê tem para você? Para você. Nenhuma. Hã? Diga então. Eu perguntei para você. Você tem bebê? Quando você recebe seu dinheiro, você compra a fralda descartável. Tem na sua casa a fralda guardada. E é importante. É importante, mas não tem nenhuma. A importância que ela dá para a fralda. Agora, se você perguntar para o pastor Josué, tem importância. Por quê? Porque na sua casa você tem um bebê. Então, quando você vai fazer as contas, você fala assim, olha, não esquece das fraldas. Você está pensando na fralda constantemente. Mas logo essa fase vai passar e virá uma outra fase com outras coisas importantes. E aquela fase vai passar e virá uma outra fase. Não é verdade? As fases vão passando, as coisas vão passando. O apóstolo Paulo diz, mas existe uma coisa que estando no começo, nunca, jamais passará. Nunca. Porque aquilo que nunca, jamais passa, é porque é essencial, não a uma fase da vida, mas para a existência da vida. Ele diz, olha, o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Versículo 11 diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem três coisas. Agora, pois, permanecem três coisas. A fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Ou seja, a vida cristã adequada, ela se fundamenta no lastro de três coisas. São três os fundamentos de uma vida cristã saudável. A fé. A fé em Deus. A fé na sua palavra. O que alimenta a sua esperança. Porque o crente, quando perde a esperança, ele perde a razão de caminhar. Ele perde o motivo de continuar. E então ele tem a esperança na segunda vinda de Cristo. E ele tem então a fé em Deus e na sua palavra. E ele tem amor para com os irmãos. Quando eu falo amor para com os irmãos, não são os irmãos do DEVAP, do De Volta à Palavra. Não são os irmãos evangélicos, mas são todos aqueles que são filhos do Pai Celestial. Se você compreende
Como diz lá no livro de Efésios, abra sua Bíblia rapidamente. Se você compreende o que está aqui no capítulo 1 de Efésios, ou melhor, no capítulo 3 de Efésios, versículo 14 e 15, se você compreende isto, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Observa que Paulo não diz, ponho-me de joelho diante de Deus. Ele não poderia dizer, ponho-me de joelho diante de Deus, ou não poderia? Olha que lindo. Ponho-me de joelho diante do Eterno, do Altíssimo, do Deus bendito, do Deus glorioso, do Deus soberano. Mas ele diz, ponho-me de joelho diante do Pai. Existe um Pai. Existe um Pai. Ora, o que é o Pai? Como você entende o Pai? Por que a Escritura chama Deus de Pai? Porque é dele que emana e de quem nasce todas as coisas. De onde você proveio? Do Pai. E o irmão que está do seu lado? Do Pai. E todas as coisas criadas? Do Pai. Ponho-me de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então, o amor será uma manifestação natural. A partir do momento que aquele efeito da queda for superado. Qual foi o primeiro efeito da queda do homem? Quando o homem caiu, qual foi a primeira manifestação da sua queda? Tomou a mulher do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e comeu, versículo 6 de Gênesis 3, deu também ao seu marido e ele comeu. Ponto. Versículo 7. A primeira característica, tá? Os resultados da queda. Está no quadro, só não está desenvolvido. Mas qual é a primeira coisa? Se você não superar esse primeiro efeito da queda, para chegar aqui em Efésios capítulo 3, 14 e 15, o amor nunca poderá ser manifestado. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Ao se abrir os olhos, não se voltou para o outro, para fora de si ou para Deus. Os olhos voltaram para si mesmos. O primeiro efeito da queda foi olhar para si. Quando o homem olha para si, logo ele se entende como sendo o ser. Nasce aí o egoísmo. Olhando para si, vendo a si mesmo. E aí nasce o egoísmo. O egoísmo é a forma ou a manifestação da natureza caída do homem. Quando então você deixa de olhar para si e você compreende que toda família no céu e na terra toma o nome do Pai, recebe o nome do Pai, e portanto todos nós aqui somos filhos e provenientes do Pai Celestial. Se você compreende isso, é esta compreensão que abrirá a porta para que o amor de Deus, que já foi derramado nos nossos corações, se manifeste. Irmãos, querem ver uma relação do amor próprio, o amor egoísta, para esse amor de Deus? Querem ver uma coisa? Imagine só um casal de jovens. Um rapaz e uma moça. Pensa em um rapaz solteiro, bonito, estudioso, cheiroso. Uma moça bonita, estudiosa, cheirosa, de família. As famílias felizes porque os dois estão namorando. Todo mundo está a favor. Todo mundo quer o bem. Aí eles namoram ali 2, 3 anos, sei lá. Se casam, fazem aquela festa maravilhosa. Aí logo eles têm um filho. Não é assim? Aí nasce aquele filhinho, uma coisa mais linda. E aí, quando a criança está com uns 3, 4, 5 anos, aí os pais descobrem uma enfermidade muito grave naquela criança. O que acontece neste momento? Os pais, imediatamente, porque ama aquela criança, farão qualquer coisa
para salvar a vida daquela criança. Sim ou não? Farão qualquer coisa. Começando pela mãe. A mãe vai, a última consequência, o pai vai atrás. É assim ou não é? O pai vai atrás. O pai não deixa de ir, mas a mãe vai na frente. É a mãe que pega o menino e vai, e leva. E fica lá a noite toda, sofrendo. E o pai apoiando, mas dando uma cochilada. Mas apoia. Apoia. Mas fica ali, cochilando. Quando os recursos desses acabam, aí tem que apelar para quem? Para a família mais distante, avô, vó, tio. Quanto mais distante vai ficando, mais menor é o amor. O avô está ali tentando ajudar também, a avó. Os tios ficam de longe, falam, está difícil as coisas. Não é assim? Está complicado, vai ficando longe, vizinho. Quando ultrapassa o continente, a gente só vê pela televisão e fala, meu Deus. Não é assim ou não é? É desse jeito que acontece. Agora vocês imaginem só. Por que aquele casal se dá tanto? Porque eles compreendem que aquele ser faz parte deles. A família, o núcleo familiar é muito forte. Ora, imaginem os irmãos quando nós começarmos a compreender que os homens sobre a terra é uma família. É uma família. Porque só existe um pai. Só existe um espírito. Só existe uma fé. Só existe um Senhor. E todos nós estamos debaixo da mesma graça. E somos iguais em nossa natureza e origem, em tudo. Toda família nos céus e na terra toma o nome do Pai Celestial. Eu sei que logo vem aquele egoísmo religioso, cristão, evangélico. Não, pastor, esse pai aí é o pai de Jesus e dos que creram. Quem não creu, não é. É interessante que ele coloca de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Sejam os anjos, sejam homens. Ou seja, todos são provenientes de uma só paternidade. E, portanto, todos nós somos irmãos, nesse sentido da origem, e, portanto, todos nós somos uma grande família. Quando, então, nós conseguirmos entender que o núcleo familiar que cada um de nós temos é apenas uma miniatura de uma grande família universal, da qual Deus é o genitor, Deus é o progenitor. Quando nós conseguirmos ver isso, nós vamos começar a provar e a experimentar o amor de Deus que já está no nosso coração, que não se limita a entregar os bens para os pobres, porque do contrário, nós só poderíamos viver o amor se tivéssemos uma situação real de poder dar algo para alguém. E aqueles que não têm dinheiro para dar algo para alguém, como é que eles poderiam viver o amor? De que maneira? Ora, poderiam viver o amor, quando diz o amor, ele tudo sofre. Ele sofre o dano, ele sofre o prejuízo. Quando o outro humilha, quando o outro zomba, quando o outro escarnece, e ele então é capaz de se recolher para dentro de si mesmo e falar como Jesus declarou na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É desse amor de que o mundo precisa. O mundo não precisa de mais religiões. O mundo não precisa de mais denominações evangélicas. Vamos abrir igrejas no mundo todo? Não, o mundo não precisa de igrejas. O mundo precisa de pessoas que, na qualidade de filhos de Deus, foram libertos do egoísmo, foram curados do egoísmo, foram curados do pecado, e porque experimentaram essa cura, essa transformação, essa mudança, são capazes de amar. O amor é o remédio de que precisa a humanidade. Talvez esse discurso nosso, ele ainda esteja ali em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Talvez ainda esteja nas línguas dos anjos e dos homens. Talvez seja mero discurso. Talvez ainda esteja no âmbito
dos dons, ainda que eu tenha o dom de profetizar, o dom disso. Mas a grande verdade é que nós não podemos escapar dessa grande verdade de que a restauração de todas as coisas, quando todo o universo tiver sido reconciliado em Deus, a grande manifestação dessa reconciliação será o amor. Qualquer outra coisa não tem valor. De maneira que, olhando então para Apocalipse capítulo 3, nós vemos a igreja de Sardes, uma igreja historicamente louvável, em razão do trabalho, do suor, da produção que eles nos legaram, de conhecimento, de verdades. Que maravilha, que bênção! Entretanto, o testemunho de Jesus acerca daquela igreja não é o meu testemunho, é o testemunho de Jesus em relação àquela igreja. Cristo diante de uma igreja, que prazer Jesus tinha naquela igreja, ele diz, ora, esta é uma igreja que tem nome de que vive, mas está morta. Por quê? Porque ao tentar se levantar das cinzas, se restaurar, não retomaram o ponto de partida, que era o amor. Isso ficou para a próxima igreja, a igreja de Filadélfia, que é a igreja do amor fraternal. Eu quero pedir à igreja, em nome de Jesus, que os irmãos orem nesse sentido. Orem. Que os irmãos não deixem essa palavra ser levada pelos pássaros. Mas que os irmãos possam falar, Senhor, engraçado. Nós já ouvimos tantas ministrações baseadas em Apocalipse 2 e 3, ou não já ouviram? Aqui. Quantas vezes nós ministramos as 7 cartas do Apocalipse? Em conferência, em estudos do Apocalipse. Muitas vezes, talvez nós tenhamos aí 3 ou 4 ou 5 séries pregadas só sobre as igrejas. Mas ore ao Senhor dizendo, por que, Senhor, agora o Senhor nos leva de volta a essas cartas? Agora tomando apenas a substância de cada uma delas, compreendendo as igrejas dentro de um conjunto que revela qual é a causa e as consequências da queda e como se restaurar e se levantar da queda. Então tudo se resume nisto. A igreja de Éfeso que abandonou o primeiro amor e deu no que deu. E a igreja de Sardes que tentando se restaurar, não pela via do amor, obteve mera aparência. Ao passo que a igreja de Filadélfia, a igreja louvada por Deus, a igreja que tem a promessa de ser arrebatada viva antes da grande tribulação, como diz, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então há uma promessa, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Então há uma promessa de sermos nós guardados da hora da provação. Aqueles que retornarem a Filadélfia. Retornarem não para a igreja Batista Filadélfia. Já tinha irmão que falou assim, bem que eu sabia que não era para eu ter saído de lá. Cadê o Francisco? Está aqui. Ei, Francisco. Não é a igreja Batista Filadélfia, é voltar ao amor fraternal. Isso pode ser feito lá na Batista Filadélfia, aqui ou em qualquer outro lugar. Porque o que importa é o seu coração. E nada mais. Tá bom? Glória a Deus.